Olá, pessoal. Eu sou Luiz Assis. Confira no vídeo o processo de autorização na tela de solicitação de compra. Importante validar em base de teste. Obrigado. Primeiro ponto, confirmar algumas configurações. Para isso, clique em Administração, Inicialização do sistema, Configurações gerais. Em seguida, clique na aba PN. E aqui você tem as opções: ativar processo de autorização, ativar processo de autorização em DI, ativar a atualização do documento gerado, atualizado pelo processo de autorização. Isso depende muito do seu processo. Ativar que o autor atualize esboço de documento com o status pendente autorizado. E a última opção, permitir que o autorizador atualize esboços de documento com o status pendente. Após efetuar qualquer manutenção, clique em Atualizar. Na sequência, você tem que criar um modelo. No meu exemplo, já tenho um modelo para o processo de solicitação de compra. Administração, processo de autorização, e você tem modelos de autorização. Eu vou entrar em modo de procurar registro, pois eu quero editar um modelo existente. Você pode clicar aqui em adicionar. Você tem o modo de adicionar para adicionar um novo modelo conforme a preferência da sua empresa. Eu vou clicar aqui em procurar. Vou digitar o nome. Aqui você tem a opção ativo. Ativo, o modelo está ligado, ativado. Próximo parâmetro, ativo durante a atualização de documentos não gerados pelo processo de autorização. É interessante também, pois algum documento que não caiu no seu processo de autorização, caso for atualizado e for compatível com as condições, ele vai cair no modelo. Primeira aba, você tem autor. Aqui tem a coluna usuário, para cadastrar cada usuário relacionado ao processo. Neste exemplo, apenas o usuário compras, ou seja, usuários que serão auditados, você precisa colocar todos os usuários aqui. Por exemplo, entrou alguém novo na empresa. E este novo colaborador precisa entrar dentro deste modelo de autorização. Você precisa vir aqui dentro do modelo, clicar no botão e localizar o usuário. Portanto, autor são os usuários que serão auditados. Se não ter o usuário aqui no autor, pode ocorrer o problema de adicionar sem aprovação. Portanto, novamente, se entrou alguém novo na empresa e for compatível com o modelo de autorização, você precisa localizar o modelo que está ativo e incluir na coluna usuário. Você pode também, caso você cadastrou erroneamente, você pode clicar aqui. Repare que eu ainda estou em modo de atualização, botão direito, eliminar linha. Você pode remover caso você selecionou erroneamente, durante a sua atualização ou quando você estiver criando o modelo. Em seguida, aba Documentos.
Na aba Documentos, você vai selecionar o documento relacionado ao processo. No meu cenário, requisição interna, solicitação de compra. Repare que são várias opções. Marquei esta opção, então o SAP Business One funcionará para a solicitação de compra. Em seguida, etapas. Aqui em etapas de autorização, você vai incluir o gestor ou os gestores. Você vai clicar aqui, por exemplo, e selecionar a sua etapa. No meu cenário, como eu já tenho pronto, eu vou clicar na seta e mostrar como que eu fiz o cadastro. Gestor de compras, você pode colocar o nome de sua preferência, uma autorização necessária para concluir o processo, uma rejeição necessária para também concluir o processo, só que está relacionada à autorização e o outro à rejeição. Repare que aqui embaixo eu coloquei 2 usuários, portanto, uma ação necessária para autorizar e outra ação necessária para rejeitar. Luiz, eu preciso de 2 autorizações, então você pode colocar 2 aqui e aqui embaixo os 2 autorizadores. 3 aqui e incluir outro durante a inserção do seu modelo. Isso depende muito do seu processo. No meu cenário, apenas uma única ação necessária, independente da quantidade que eu coloquei aqui. Próximo, condições. Condições, você tem a possibilidade de incluir sempre ou quando se aplica o seguinte. No meu cenário, está com a opção sempre. Ou seja, sempre que o documento solicitação de compra for adicionado ou atualizado para o usuário compras, vai cair para os autorizadores. Então, depende da sua preferência. A outra possibilidade que tem, quando se aplica o seguinte. Repare que quando eu marcar esta opção, eu tenho aqui várias possibilidades. Por exemplo, o total do documento. Após marcar, aqui eu tenho relação maior que. Então, solicitação de compra não teria muito sentido colocar por valor, mas apenas para demonstrar, você poderia, dependendo do tipo de documento, modificar aqui, colocando um valor também. Então, depende muito do seu processo. Ele tem a opção maior que, maior a igual, menor que, igual a. No intervalo, por exemplo, de 100, espaço, traço, até 1000. Pressione o Tab e pronto. Ele já entendeu que você definiu um intervalo. Portanto, depende muito do processo. Como esta tela aqui, este exemplo, é para solicitação de compra, não faz muito sentido total do documento, apenas demonstrando que tem essa possibilidade caso você querer simular com outro documento. Por exemplo, poderia ser pedido de compra. Aí você pode colocar a condição aqui no intervalo maior que ou outra opção. Aí você tem que editar aqui conforme a relação que você definir. E a última opção que tem, condições baseadas em consultas do usuário. Você pode ter um script SQL, independente do seu SAP, SQL ou HANA, para ler alguma informação na tela. Tem um treinamento na nossa academia que eu ensino como que faz isso. Recomendo assistir. Portanto, no meu exemplo, apenas a opção sempre, que faz mais sentido para este exemplo na solicitação de compra requisição. Atualizar. Operação completada com sucesso. Neste momento, eu tenho um modelo de autorização configurado com sucesso. Autor, compras, quando o usuário de compras efetuar uma solicitação de compra,
vai cair para os autorizadores, ou o autorizador. No meu exemplo, 2. Só que uma ação necessária para concluir. Conforme a condição sempre. Portanto, isso depende do autor do documento e das condições para, na sequência, cair para os autorizadores. Essa foi a parte 1, onde efetuei um modelo de autorização para solicitação de compra. Importante, validar em base de teste e simular com outros documentos conforme a preferência da sua empresa. Obrigado. Na parte 2, repare que estou com o usuário compras, que está definido como autor no modelo de autorização. Nesta seção, estou com o usuário compras. Portanto, para validar, efetuarei uma solicitação de compra. Compras, solicitação de compra. Efetuarei um exemplo simples para demonstrar o processo de aprovação. Usuário solicitante, compras, que está relacionado ao meu usuário da seção atual. Data necessária, eu já vou preencher aqui, por exemplo, para o dia 23/9. Item, vou pressionar o Tab e colocar aqui o álcool gel. Eu preciso de 200 unidades. Utilização, mercadoria revenda. E aqui você tem outras informações também, até a unidade da medida. Se você clicar aqui em configurações do formulário, formato da tabela, você pode marcar para visualizar uma coluna ou desmarcar para ocultar. Após efetuar qualquer manutenção, clique em OK. Após finalizar, você pode clicar aqui em Adicionar. Porém, o SAP identificou que o usuário da seção atual está relacionado a um modelo de autorização. E ele abriu aqui: a geração deste documento requer a autorização de outros usuários. Inserir observações relevantes para o autorizador e clique em OK. Observações, ramo, treinamentos. Coloquei aqui o meu e-mail. OK. Pronto. Neste momento, o documento está em processo de autorização. Na sequência, confira no vídeo como efetuar uma busca de tudo que está pendente de autorização, ou seja, o autor precisa identificar tudo que está pendente para concluir o processo dele ou dela, para cobrar o autorizador. Para localizar, clique em Administração, Processo de autorização, e aqui você tem Relatório de status de autorização. Na sequência, repare que o meu já está com histórico. Você pode modificar aqui o status como pendente, autorizado, você vai marcar conforme a sua preferência. O meu já está aqui com histórico ou usuário autor compras. Tudo com a solicitação do dia 13/9 até 13/9. Marcar a tela solicitação de compra que está relacionada ao meu processo. Aqui eu posso selecionar o modelo também, portanto, opcional. São vários modelos. E eu vou selecionar o que eu fiz com o nome solicitação de compras. Solicitação compras. Em seguida, OK. Pronto. Tem uma solicitação de compra pendente. E se eu clicar aqui na seta, novamente, ou você pode até expandir aqui ou comprimir. Expandir, clicar na linha, ele vai mostrar
está pendente de autorização do Renato e do Luiz Assis. Não tem nenhuma resposta ainda. E aqui eu posso consultar mais informações também. A data, a hora. Se não estiver aparecendo, você pode clicar em configurações do formulário, formato da tabela, marcar para visualizar ou desmarcar para ocultar, portanto, opcional. Em seguida, ok. Essa foi uma forma prática de identificar o que está pendente de autorização para o seu usuário. Outro parâmetro interessante que eu recomendo ativar, aqui em Minhas configurações pessoais, clique na aba Serviços. Eu recomendo ativar Exibir caixa de entrada ao chegar nova mensagem. E aproveito e marco também a opção Enviar alerta para atividades programadas para hoje. Portanto, as duas. E aqui o último parâmetro, atualizar a mensagem a cada 0 minutos, que é a frequência mais rápida. Após isso, atualizar. Quando você receber uma mensagem, o SAP já vai abrir a caixa de entrada caso chegar uma nova mensagem. Portanto, recomendo ativar Exibir caixa de entrada ao chegar nova mensagem e aproveitando também enviar alerta para atividades programadas para hoje e definir atualizar mensagens minutos como 0 e atualizar a tela. Isso por usuário. Na sequência, demonstrarei como o autorizador efetuará a aprovação do documento. Continuando, repare que nesta seção eu estou com o usuário manager. O usuário manager que está definido como autorizador da solicitação de compra. Portanto, na seção do usuário manager, eu recomendo também ativar na aba Serviços, enviar alerta para atividades programadas para hoje, exibir caixa de entrada ao chegar nova mensagem, atualizar mensagens a cada 0 minutos e, em seguida, atualizar. Eu fiz para o usuário manager, portanto, é importante efetuar para cada usuário definido como autorizador. Repare que o SAP Business One automaticamente exibiu a tela Visão Geral de Mensagens e Alertas, pois já tem uma solicitação de compra para autorizar. O autorizador, que neste caso é o meu usuário manager, pode clicar aqui na linha, aqui tem mais detalhes, pedido de autorização do documento, clique na seta e você conseguirá consultar mais informações. Aqui tem solicitado por, o status, a data, são várias informações, etapa, observação. Aqui, se você clicar na setinha do histórico, ele vai mostrar se alguém já fez alguma autorização. Tudo no detalhe. Você pode clicar aqui, ó, na setinha do documento e consultar mais detalhes antes de aprovar. Repare que está como pendente e ainda é um esboço. Eu posso consultar mais detalhes, tudo certinho. Aqui mesmo, eu posso modificar para autorizado. Aqui eu posso colocar mais detalhes e atualizar. Portanto, opcional. Eu vou demonstrar outra possibilidade também. Só que se eu clicasse aqui em atualizar, o processo finalizaria. O documento seria autorizado. Eu vou fechar. Gravar as modificações? Não. Outra forma também interessante, administração, processo de autorização. Eu tenho relatório de decisão de autorização. Ele é mais prático para quem autoriza documento. Então, por exemplo, o meu usuário aqui, manager, com o nome Luiz Assis, já está aqui no meu histórico. Solicitação de compra,
também o modelo, tudo que está como nenhuma decisão ainda. E eu posso colocar aqui a data de solicitação de 13/9 até 13/9. Em seguida, OK. Pronto. Ele vai mostrar aqui tudo que está pendente, conforme os filtros preenchidos. E aqui você tem configurações do formulário. Você pode marcar e consultar, marcando para visualizar ou desmarcar para ocultar. Após qualquer manutenção, OK. Para finalizar o processo, aqui em resposta, autorizado. Antes de autorizar, você pode até clicar na chave e consultar mais informações também. Mas como eu já tinha consultado anteriormente, eu já modifiquei aqui direto a resposta. Pode colocar mais detalhes e, em seguida, atualizar. Pronto. Documento aprovado com sucesso. Se eu voltar aqui na seta e eu quero pegar como autorizado, olha que legal. O SAP Business One mudou a seção automaticamente para a seção de compras, pois eu estou com duas seções abertas. Ó. Eu estou com o SAP Business One Manager e estou com a seção do compras, que é o autor. E como ele tem aquela flag exibir caixa de entrada ao chegar nova mensagem, já exibiu a mensagem na tela e acabou até mostrando aqui de uma forma legal para vocês. Só que antes de concluir aqui o processo, eu vou retornar no usuário manager, que é autorizador, e continuar o outro exemplo. Aqui eu vou marcar como autorizado. Ó. Eu posso consultar tudo que foi autorizado também, e ele mostra aqui as informações. Agora sim, documento autorizado, eu vou retornar para a seção do usuário compras, que foi aquele momento que o SAP exibiu a mensagem carregando a seção do usuário compras. Se você fechar a tela sem querer, você pode clicar aqui em cima, em visão geral de mensagens e alertas. Por isso que é importante ter o parâmetro ativado, porque o sistema já vai exibir a mensagem facilitando o processo. Agora, eu, como autor, recebi aqui a geração do documento autorizada. Vou clicar na seta. Foi autorizado. Para finalizar, adicionar e vou visualizar. Pronto. Operação completada com sucesso. E aqui em cima, ele fica como solicitação de compra autorizado. E neste momento, o documento foi adicionado para o time de compras concluir com o processo de solicitação de compra. Este foi um exemplo simples e é importante verificar que simulei com duas sessões. A sessão com o usuário Manager, que é o autorizador. E a sessão com o usuário Compras, que é o autor do documento. Isso facilitará no seu processo de compras no SAP Business One. Espero ter ajudado. Um forte abraço.